a Bíblia diz, né, a pastora Márcia falou no culto ontem, né? Não vos embriagueis com o vinho, né? Em que há contenda e devassidão, né? Mas enchei-vos do Espírito. Então tem dia que dá tempo da gente se encher do Espírito, né? Tem dia que ele consegue, né? Mas tem dia que não. Tem dia que sabe a palavra dela não foi forte. Aquele dia dá tudo errado, né? O dia já começou torto, termina torto. Quando começa torto já. E nem sempre você consegue, né? Eu conversava com meu irmão, o Tiago, hoje à tarde, eu fui lá visitar ele lá no trabalho dele lá em Itapema, né? E ele estava compartilhando uma experiência de um livro que ele leu, né? Chamado Não Ande com o Tanque Vazio. Eu acho que é o nome do livro, né? E já é a segunda pessoa que compartilha comigo desse livro. Já fiquei até curioso para ler o livro, né? Mas eu não li o livro, né? Mas eu fico imaginando que, assim como o carro, é bem simples o raciocínio, né? Assim como o carro ele não anda sem combustível, nós também temos um combustível espiritual, né? Existe um combustível físico, que vai ter daqui a pouquinho, já está sabendo, né, que vai ter, que é o... Vou falar aqui no português, claro, né? O arroz, feijão, macarrão, a pizza, né? X-salada. Apesar que tem alguns alimentos que não nutrem, né? Só enche a barriga, né? Mas enfim, isso é uma outra pregação, né? Você faz xixi, né? Aqui, filho. Aqui atrás do pai, aqui, ó. Então, a comida, ela alimenta o nosso corpo físico, né? Só que nós que servimos a Deus, nós aprendemos que, na verdade, nós não somos um corpo. Nós somos um espírito. Né? Todos nós somos seres espirituais, nós somos um espírito. Né? Durante muito tempo, algumas pessoas ensinaram que a gente é uma alma. Nós também não somos uma alma. Nós somos um espírito que possui uma alma e que habita no corpo. Essa é a interpretação correta. Né? Quem tem só alma são os animaizinhos. Né? Cachorro, gato, cavalo... Animais, os animais eles não têm espírito, eles têm apenas alma. Então, por isso que um animal não existe vida eterna para um animalzinho. Um cachorrinho, por exemplo, se ele falecer, vier a falecer, um gatinho, acabou, o tempo dele esgotou. Não existe um céu para ele. E por quê? Porque ele só tem alma. Agora, nós não, nós temos espírito, alma e corpo. O corpo... Já expliquei para vocês, né? Essa matéria aqui que a gente consegue apertar, beliscar, né? Se alimentar, né? É o corpo. Mas o que é a alma? A alma está ligada aos nossos sentimentos, vontades e emoções. Tudo que está ligado aos nossos pensamentos, vontades, sentimentos, emoções, está no campo da alma. Nossa alma, ela é, no português clássico, né? Ela é emocional. Né? Quando a pessoa diz eu estou triste, a alma está triste. O espírito não fica triste. O espírito nosso, principalmente de um cristão, ele foi recriado. No momento que a pessoa nasceu de novo em Cristo, esse espírito foi recriado. Nós recebemos agora o Espírito de Deus que está... quase que acontece uma fusão, né? Do Espírito de Deus com o nosso espírito. Né? Então o espírito recriado. Esse espírito não fica triste. O que fica triste é a nossa alma. A alma fica triste. A alma fica desanimada. A alma fica abatida. Tem até um salmo do rei Davi, né, que ele fala, né, eu acho que é Salmo 42, se não me engano, por que estás abatido, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então, essa conversa é uma conversa do espírito do homem com a alma dele. Então, é como você está conversando com você mesmo. Não sei se alguém aqui tem o hábito de conversar consigo mesmo. Né? Isso é um hábito, para um cristão, um hábito saudável. Né? Eu via outro dia, lembrei agora. Eu estava vendo uma postagem, acho que foi uma postagem de um coach famoso aí do Brasil. Ele postou um videozinho daquela brasileira que ganhou a maior medalhista da última Olimpíada que nós tivemos agora. A Rebeca Andrade. Acho que a Rebeca é uma morena, né? Isso. Foi 3 medalhas que ela ganhou? Não. 4. Uma de prata também. 4, né? mas ela já é a maior recordista brasileira. Duas Né? Olimpíadas já tem... Maior recordista, talvez, da história do Brasil, né? De quantidade de medalhas que ela ganhou numa Olimpíada. E eu estava vendo o videozinho dela e ela compartilhando o que ela considera um dos principais segredos dela. E sabe qual que é o principal segredo dela? Conversar com a alma dela.
ela fica o tempo todo dizendo, nos treinamentos, nas competições, ela está o tempo todo conversando comigo. Vamos lá, Rebeca. Só vê que o cara é louco, né? Você pode ser melhor, você pode fazer melhor. Não, não foi bem, você vai fazer melhor agora. O próximo vai ser melhor. Não, você consegue, você vai conseguir, você vai vencer. Você, entendeu? O tempo todo ela falando com ela mesma. Ou seja, o espírito dela falando com a alma dela. Então, pessoas que têm essa prática, elas estão muito adiantadas das outras. Porque o que acontece? Nós que somos cristãos, além da alma, existe uma terceira coisa, que é a voz do inimigo. A Bíblia Sagrada diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 8, que o diabo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí eu pergunto, alguém está vendo algum diabo aqui agora? Alguém está vendo algum demônio aqui agora? Mas a Bíblia diz que ele está aqui, ao nosso derredor. Ao redor, a Bíblia diz que está o anjo do Senhor. Mas ao derredor está o demônio. Quem é o Satanás? Quem é o diabo? O diabo, ele era um anjo de luz, que um dia ele quis tomar o lugar de Deus. Lá em Isaías, se eu não me engano, Isaías 14. Louvor, né? Oi? Ele era do louvor, né? Ele era um querubim da guarda, né? E ele disse, subirei no alto monte, serei como o Altíssimo. Né? Em outros lugares, eu vou tomar o lugar de Deus. Né? Eu estou me sentindo aqui que eu sou o cara, eu tenho poder, eu tenho força, eu sou o cara, então eu vou tomar o lugar de Deus. E quando ele decidiu no coração dele, né, ele pensou, né, que poderia tomar o lugar de Deus, Deus deu uma rasteira nele. E a Bíblia diz lá em Apocalipse que uma terça parte, o diabo ele era um anjo, né? Um querubim é um anjo. A Bíblia fala que tem querubins, serafins e arcanjo. Né? Arcanjo só tem um, que é o arcanjo Miguel. Depois são querubins, serafins e anjos. Né? São categoria de anjos. No caso, Satanás ele era um querubim. E ele foi expulso do céu. E a Bíblia diz em Apocalipse que uma terça parte dos anjos que decidiram seguir ele, acompanhar ele, né, os amiguinhos do capeta, caíram aqui na Terra, juntamente com ele. Né? Há quem diga, né, que a famosa teoria do Big Bang, né, que os cientistas disseram que houve uma grande explosão, há quem diga que essa grande explosão realmente aconteceu. Né? Que foi a queda de todos esses demônios aqui na Terra. Quando todos esses demônios caíram aqui na Terra, juntamente com Satanás, isso realmente deve ter provocado um grande abalo. Porque a Bíblia diz que nele não há luz, nele só há trevas. Então imagina, né, um monte de treva, né, caindo nessa terra. Uma curiosidade que muita gente não sabe. Essa situação aconteceu depois que ele criou o mundo? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Gênesis capítulo 1. Foi antes. Gênesis capítulo 1. Quer abrir? Não tem. Já vai entender. Eu não preciso. Celular, Tem aqui a... Então. Gênesis capítulo 1, versículo de número... Gênesis capítulo 1, versículo de número 1. Diz assim, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então aqui, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí depois vai dizer no versículo 2, a terra, porém, estava sem forma e vazia. Uma coisa que muita gente não sabe, que no original essa palavra estava, o original foi escrito em hebraico. No hebraico, a tradução correta para essa palavra aqui não é estava. A tradução mais correta, isso a gente aprende em teologia, né? Quando vai estudar as palavras no original. A tradução correta é veio a ser. Porque não tem lógica. Deus não ia criar um mundo sem forma e vazio. Que sentido tem Deus criar uma coisa sem forma e sem vazio? Uma coisa totalmente sem lógica. Né? Não tem sentido nenhum. Então Deus não criou a terra sem forma e vazio. No princípio Deus criou os céus e a terra. Ponto. Como é que ele criou esse céu e a terra? Ele criou perfeito. Ele criou um mundo para ser habitado. Ele criou um mundo perfeito. Nós cremos que é nesse período aqui que viveram os dinossauros. Porque não há como negar que os dinossauros existiram. Né?
Se existem os fósseis para comprovar que eles existiram, então não tem como negar. Eles existiram. Mas em que período que eles existiram? Provavelmente nesse período aqui, quando Deus criou os céus e a terra. Não diz que Deus criou sem forma e vazio. Deus criou os céus e a terra. Ponto. Né? Quem tem língua portuguesa, ponto. Ponto. Deu uma pausa aqui. Né? Mas então, de onde veio os dinossauros, toda a criação dos animais, foi tudo ele que criou? A Bíblia conta. De onde que veio esses dinossauros? Quando Deus criou os céus e a terra, provavelmente ali ele já criou dinossauros, ele criou uma série de coisas. Só que aí depois no versículo 2 vai dizer, a terra, porém, veio a ficar sem forma e vazia. Então, aconteceu um grande abalo, aconteceu algo que tornou a terra sem forma e vazia. Aí a terra ficou um caos. Né? E eu creio que foi a queda de Satanás, com essa grande parte de anjos. Né? Porque tem uma conversa lá no Novo Testamento, né? Quando os discípulos eles estão chegando de uma missão, e eles estão tudo felizes porque eles tinham acabado de expulsar demônios, né? E eles chegaram para Jesus tudo feliz da vida. Olha, Senhor, nós estamos felizes porque até os demônios estão se submetendo a nós. Aí Jesus disse, olha, vocês não deveriam estar felizes por isso. Vocês deveriam estar felizes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Mas antes disso, Jesus disse assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Como é que Jesus viu Satanás cair do céu como um raio? Porque Jesus, ele já estava com Deus desde o princípio. Né? Se a gente for ler aqui depois no versículo de número 28, né? Na verdade, o versículo 26, né? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Por que está escrito no plural aqui? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Porque Jesus, o Filho, ele já existia na eternidade com Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus eterno. Um dia ele veio a esse mundo, nasceu de uma Virgem Maria, mas ele já existia na eternidade. Por isso que está no plural aqui. Então, como Jesus já estava na eternidade com Deus, quando Deus lá no céu expulsou os demônios, Jesus viu, ele acompanhou a cena. Entendeu? Por isso que ele disse para os discípulos, eu vi Satanás cair como um raio. E quando eu creio assim, né, eu já vi outros teólogos explicar assim, inclusive em curso de teologia, e eu acredito que realmente foi essa queda que provocou esse abalo que deixou a Terra um caos, uma bagunça. Porque deu aqueles meteoros que mataram os dinossauros. Não foi por causa desse, quando derrubaram os demônios. Porque virou um caos, ficou limpo, né? Talvez meteoros entre aspas, né? Todo mundo fala que foi meteoro, caiu na Terra, mas pode ser. É possível que a partir daí eles foram extintos, né? E quando a Terra ficou um caos, provavelmente eles talvez não conseguiram mais nem se alimentar, né? Pelo caos que a Terra ficou, não se sabe. Sem forma e vazio. O que é uma coisa sem forma e vazio? Né? Sem nada. É algo que foi devastado, destruído, acabado. E aí Deus, ele então começa a reconstruir todas as coisas. Né? Mas voltando lá para o começo, né? Eu gosto de dar muita liberdade para o Espírito Santo, a pregação fica meio salada de fruta, né? Já está no final, já. Já deu tempo já? O Léo é o cara do cronômetro. Hoje já só no... Não vou dizer de quem que ele pegou essa unção aí. A célula é diferente de igreja. Eu acho que tem visitante, célula tem que ter o principal, não pode passar de 1 hora. É o nosso cronômetro, né? Mas voltando lá no começo, né, que eu estava falando, né? Senão o visitante corre tudo. Nós somos, voltando lá para não perder o raciocínio da direção que Deus nos deu para essa noite, né? Nós somos um espírito, né? Que possui um corpo e possui uma alma. Né? Então, assim como o corpo precisa de alimento, né? O nosso espírito também precisa de alimento. Né? Nosso espírito precisa ser alimentado. Né? E o que é o alimento do nosso espírito? É a palavra de Deus. Né? A Bíblia Sagrada é o alimento do nosso espírito. Tem outros alimentos, né? Se você escutar uma pregação gravada, também é um alimento. Né? Escutar uma música cristã, um louvor inspirado na Bíblia, também é um alimento. Né? Quando você jejua, também fortalece o seu espírito. Mas o principal alimento do espírito é a palavra de Deus.
Por isso que Jesus Cristo disse, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim vai ter vida nele. Se não se alimentar dele, não tem vida em si mesmo. Né? Então, Jesus e a Bíblia, eles são a mesma pessoa. Né? Se a gente for ler o Evangelho de João, capítulo 1, vai dizer, né, no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra verbo, no original em grego, é a palavra logos, que significa palavra revelada. Então Jesus, parece ser uma coisa meio complexa, né, mas ele e a palavra são uma coisa só. Né? Eu poderia até fazer uma brincadeira que quando eu estou com a Bíblia na mão, é como se eu estivesse abraçado com Jesus. Então, quando eu me alimento da palavra, eu me alimento dele. Né? E aí, voltando lá na conversa do Tiago, minha e do Tiago, né, do tanque vazio, né? Se o carro eu não colocar combustível, ele vai chegar uma hora que ele vai parar. Né? A mesma coisa, se o meu espírito, se eu não me alimentar dessa palavra, se eu não criar o hábito de me alimentar dela diariamente, o meu espírito vai ficar fraco. E aí, quando o espírito está fraco, eu estou me movimentando só na alma. É só a minha alma que está ali tomando as decisões, é a minha alma que está fazendo tudo. E aí é muito terrível essa condição, porque a alma ela é totalmente traiçoeira. Né? A Bíblia diz em Jeremias que o coração do homem é enganoso. E o coração na Bíblia e alma é a mesma coisa. Porque no Antigo Testamento se usava muito essa expressão coração, porque o coração, para o ser humano, é a sede das emoções. Né? Mas, na verdade, onde é que a gente se emociona? Não é no coração. O coração é um órgão que faz o quê? Bombeia sangue. Né? É simbólico. É simbólico. Né? O que faz a gente se emocionar, ficar triste, né? Ou alegre? Né? Tudo acontece na mente. Né? Tudo acontece na mente. Por isso, quando a Bíblia diz, né, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda os teus pensamentos. Cuida dos teus pensamentos. E aí, aí envolve as amizades que eu vou escolher, né? As pessoas que eu me relaciono, o conteúdo de conversa que eu tenho com essas pessoas, o conteúdo de livros que eu escolho ouvir, o tempo que eu separo para ler o livro dos livros, que é a Bíblia, o tipo de música que eu escuto, tudo isso vai influenciar no combustível que eu estou colocando para dentro. Né? Se eu quero ter um espírito forte, tudo isso por causa de uma pergunta que o Léo fez no começo. Né? Isso foi a célula, a palavra está aí. Mas eu tinha até uma outra mensagem para falar, mas eu gosto de deixar fluir, entendeu? É uma palavra diferente, mas é uma palavra chave. Né? Por que tem tanta gente hoje que se diz cristão, que se diz famoso crente, né? Crente é quem crê. Se tu é católico, evangélico, não importa. Se tu crê, tu é crente. Crente é quem crê. Quem crê na Bíblia, quem crê em Deus. Crente, né? Meu pai dele já leu a Bíblia 4 vezes o Novo Testamento. Olha só. E porque tem tanto crente meia boca nos dias de hoje, tem tanto crente cambaleando, crente fraco, crente que um dia está um pé na igreja, um pé no mundo, né? Um dia dá bom testemunho, outro dia dá mau testemunho. Tudo por quê? Primeiro, a quantidade de tempo que eu dedico para me alimentar da palavra de Deus, das coisas de Deus, e também a minha prática. A gente acho que falou na célula que o Léo pregou aqui, né? Tiago capítulo 1, o Léo pregou. No Tiago capítulo 1 ele tem um versículo que diz, né? Sejam também, não sejam somente ouvintes, mas sejam praticantes. Né? Então, o que vai fazer a diferença na vida de um cristão é o tempo que eu invisto em me alimentar dessa palavra para deixar o espírito forte e depois praticar ela. Porque só me alimentar, mas não botar em prática o que eu aprendo aqui, não vai resolver nada. Né? Eu vou ficar uma vida toda andando em círculos. E é por isso que hoje tem pessoas, glórias a Deus pelo nosso visitante aqui, né? Mas tem muitas pessoas hoje que não querem estar num lugar como esse, ou estar numa igreja, porque já não acreditam mais. Por causa de tantos escândalos. Vergonheira. Cara que diz que é crente, que diz que é católico, que diz que é evangélico, não sei o quê, mas o cara adultera,
o cara trapaceia, o cara mente, o cara engana, o cara faz um monte de coisa que Jesus nunca ensinou a fazer. Né? Não tem nada na Bíblia. Não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que é para fazer essas Só coisas. mostra os escândalos e das consequências, né? Inclusive, Jesus disse, né? Ai por quem vier os escândalos. É preferível amarrar uma pedra de moinho, que é uma pedra pesada para chuchu. É preferível amarrar uma pedra de moinho no pescoço e lançar essa pessoa no mar do que escandalizar um dos meus pequeninos. Então, só que... Deixa eu ler um versículo, Cristian, já que está acabando já. Amém? Vai lá, Que Léo. não tem como... Né? Eu falei que não ia falar, mas eu vou, porque Deus já me deu essa palavra hoje. Eu ia fazer Amém. uma palavra de Olha. abertura, que agora se tornou uma palavra do final. Eu só vou ler. É bem... Mas fica à vontade aí, Léo. Também não precisa ficar Não, preso. se passar né? assim... Não, eu não tenho. É 9h30 o teu compromisso. Não, mas ali já era. Esquece. Amém. Amém. Então, que É um gigante também. gigante. Até a droga do cara que sabe usar não é droga, mas quem não sabe usar... Entendeu? Eu sei porque eu conheci pessoas que pegavam um baseadinho, dava uma bolinha no dia, uma bolinha no outro dia, o Michel até conhece o nome dele, não vou falar. Eu vivia, eu não queria fumar 8 baseados por dia, daí não. E o cara que, então, até droga, se tu saber, a própria bebida, o cara que sabe tomar uma taça de vinho, ontem a palavra da massa veio direto para mim, que eu acho que até uma taça de vinho, 2 taças de vinho, se eu querer, vai ser uma vez ou outra, porque já a mulher estava liberando e já estava começando já a me achar de novo, e tudo, ontem a palavra foi na veia para mim, né? E... Principalmente para quem tem problema, né? Isso. Ou já teve problema nessa área, né? A Bíblia não Daí eu já condena, mas comecei a- quem tem problema, bom, Enfim. corta. Né? O meu gigante, eu sei quais são os meus, e mudar o pensamento e encher o tanque, como diz o Cristo, porque ficar de tanque vazio não tem como, entendeu? E cada um tem um gigante, só que um é pequeno, outro é menor. E engraçado o negócio do sentimento que tu falasse ali, eu comprei um baralhinho dos sentimentos, já divertidamente, e ali tem todos os sentimentos. E tem o tédio, tem o medo, tem a inveja, tem a alegria, tem tudo quanto é coisa. E o meu filho de 3 anos e meio percebeu o que aconteceu ontem, eu e a minha mulher, tipo, me conversando, discutindo, ele me defendendo no meio. E ele viu que eu passei o dia todo triste, meio que chorando ontem. Aí quando ele foi para a igreja comigo, André não quis ir na igreja, ele foi comigo. Ele atrás da cadeirinha dele, ô papai, sabe o que eu estava pensando? E realmente ele é a raiva, porque toda vida ele fica com raiva. Pai, eu sou a raiva, o pai é a tristeza, a mãe é a inveja e a Rebeca é a ansiedade. Cara, eu não vejo a minha mulher invejosa, mas naquele momento pareceu engraçado. Mas ele nunca... E o momento que ele viu triste, ele achou a tristeza. Ô filho, de quem que é a alegria? Ah, pai, a alegria eu também. Mas ele me relacionou com uma tristeza, porque ele viu o dia todo triste. Né? Como é a alma da gente, que o cara tem tendência a buscar, eu não vou dizer... Eu assisti esse filme aí, ele tem uma certa mensagem Para por trás. as crianças, cristão, claro que tem. Assisti com meu filho. É muito interessante. Mas também a palavra que eu quero ler para os irmãos hoje é uma palavra bem pequenininha que Deus falou comigo hoje, através dela, porque tem um versículo que eu mais amo aqui, que não importa, pode ser até o ministro Alexandre de Moraes, que é o cara foi comprovado que ele é um satanás em pessoa, mas não tem uma pessoa que tem nesse versículo que não fala. Até o Lula, não tem. Todo joelho se dobrará. Não tem. Não tem. Vou só ler, Romanos 7 ao 12. Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si, e nenhum de nós morre apenas para si mesmo. Se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos, é para o Senhor que morremos. Sendo assim que vivamos ou morremos, pertencemos ao Senhor. Porquanto foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver para o Senhor, tanto dos vivos quanto a um outro. E Jesus ele ressuscitou, né? Todo mundo sabe da história da Bíblia. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu, igualmente, por que desprezas o teu irmão? Por todos comparecemos diante do tribunal de Deus. Porquanto está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Deste modo, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus.
uma palavra bem forte. Mais cedo ou mais Que tarde. não tem como. E ensina a não julgar o irmão, coisa que eu já julguei a vida toda, hoje eu não julgo mais. Pode ser o que for, tanto na igreja, fora da igreja, cada um se examina a si mesmo. Entendeu? E o chave do sucesso, do segredo que a palavra fala, existe outro versículo, né, mais complexo desse texto aqui, acho que existe em outro lugar na Bíblia, né? Sim, tem semelhante, né? Semelhantes isso. Que não tem. Todo joelho um dia vai se dobrar. Não é bíblico isso. Pode ser quem for. E essa é a palavra que tem que ter, a célula tem que ter ler um versículo. Se nós deixar o Espírito Santo não ler nenhum versículo, né, irmão? Então, Na verdade, a Bíblia diz que nós somos a carta escrita, né? Então, tipo, se tu tá falando, tu tá citando os versículos. O fato de ler pode até ser interpretado como uma religiosidade, né? Mas, claro, a gente tem o hábito de ler sempre, né? Mas quando a gente deixa o rio fluir, ele vai citando os versículos. É porque tu sabe tudo de versículo de cabeça, eu já não sei, né, irmão? Amém? Então eu quero deixar essa mensagem aí para vocês sobre a importância da gente encher o tanque, né? Andar com o tanque cheio, né? Procurar separar, não só esse tempo da célula, esse tempo da célula aqui é um dia na semana, isso aqui não é nada, né? Isso aqui é só uma degustação, né? Mas não é nada, mas para quem nunca viu nada, como puxar já é bastante coisa. Sim, né? O que eu me refiro essa semana tem 7 dias, né? O que representa essa 1 hora que a gente passa aqui, né? Semana. 1 hora, 24 horas por dia, 7 dias, faz a conta aí 24 vezes 7. Então dividir em porcentagem também. representa muito pouco. Não espana, para quem nunca, né? Igual o Mike também está conversando. Não estou apertando ninguém. O Mike não foi na igreja. Estou incentivando, desde já, né? Vai ter que vir na nossa, né? Não, mas eu acho que 1 hora talvez até pouco, né? Partindo desse ponto de vista que tu acabaste desse exemplo que tu acabaste de dar, Sim. já que é uma única vez, uma única vinda, que seja de 1h30, né? Tipo assim, né? Porque vais cantar a música, vais tocar o violão, o resto vai sobrar 30 minutos de... Sim. de Não, o objetivo nosso aqui realmente é um tempo, depois tem um tempo ali de comunhão, né? Mas o que eu me refiro à direção que Deus nos deu aqui é que a gente aproveite, administre o nosso tempo até chegar na próxima segunda-feira, de maneira tal que a gente reserve um momento também na nossa casa. Nossa casa. E a gente sempre tem uma reserva. Vou para academia, tem horário para ir para academia, eu tenho horário para ir. E a gente esquece do horário para Deus. Tem que ter. Nem que seja meia horinha. Não, tem que ter horinha. Não, meia horinha não. Para quem nunca fez, nem que seja 1 minuto. Exatamente. Ao menos acordar, rezar um Pai Nosso, já para Deus, para quem nunca fez. Mas esse programa tem para tudo. E quem vai fazendo vai aumentando. A palavra, e eu sei que eu já passei por isso. Às vezes tu não tem vontade nenhuma de orar. Mas às vezes quando tu está no Espírito, tu não quer parar também mais. Eu já passei por esses dois momentos. E não querer, e também de não querer sair mais. E tão bom que é. Só que o começo é difícil. Pastor Hector ia daqui a Chapecó, são 8 horas de viagem, orando em língua. E ele pedia para mim acompanhar, eu conseguia 30 minutos. Depois eu cansava, não aguentava mais. Imagina 8 horas. Ele fazia, às vezes 3, 4 horas sem parar, descansava um pouco. Mas ele daqui até lá. Ele tentava me botar na pilha. Ele começa então com 30 minutos. Assim, pastor, começa com 15, eu disse para ele. Eu comecei com 15. Aí fui, depois como já estava em 30 minutos, deitando 30 minutos eu não avancei mais. Mas é isso mesmo. Que a Bíblia fala que a língua enche, como é que é? Edifica, né? Sim, edifica. Quem tem o dom de línguas, né, que fala em outras línguas, edifica a si mesmo, né? A si mesmo. Fica a si mesmo. É um dom que te auto-fortalece, né? Amém, mano? É isso aí, então. Minha mensagem hoje é essa aí. Amém. É uma recomendação que a gente vai encher o tanque, né? Não espere a próxima segunda-feira para dar uma nova carga no tanque, porque pode até lá já fica a dica aí, ó, quem tiver lá para São João sexta-feira tem meu grupo lá também. Tem 2 opções, o pessoal de São João aí. A minha sexta-feira 8 horas. 8 horas? Aonde? No Carmelo de Fora ali. Ali perto do restaurante? Rua Francisco Marcolino Duarte.